Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do curso Legale. Estamos hoje aqui para um curso de prática trabalhista, audiência trabalhista, as técnicas de perguntas que deverão ser elaboradas pelo advogado da reclamada em audiência. Então vamos analisar no curso de hoje quais são as perguntas específicas que o advogado da reclamada tem que elaborar para o reclamante no dia da audiência e as perguntas que devem ser feitas para as testemunhas. Que vamos tentar convencer o juiz, através do depoimento pessoal e através da oitiva de testemunhas, que o reclamante não tem direito àquilo que ele está postulando na reclamação trabalhista. Tivemos já um curso, semana passada, sobre audiência trabalhista pelo reclamante. Aliás, esse curso será repetido na semana que vem. O curso será repetido no dia 11 de novembro, na terça-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Um curso exclusivo para assistirmos online, aqui no estúdio. Então, 11 de novembro, terça-feira, voltaremos a passar o curso de audiência trabalhista pelo reclamante. Hoje estamos pela reclamada, curso gratuito. Vários alunos aí assistindo o curso de hoje. Um grande abraço para todos. Primeira coisa que eu passo de dica para o advogado da reclamada. Aquilo que nós falamos também no curso de reclamante. Temos que saber a diferença entre interrogatório e depoimento pessoal. Chegamos na audiência, sentamos na mesa de audiência, primeiro ato do juiz, tentativa de conciliação. Então o juiz tenta fazer o acordo entre as partes. O acordo não saiu, ou seja, infrutífera a tentativa de acordo. Então é agora que nós teremos que saber qual é o próximo passo nessa audiência. Não tendo o acordo, a reclamada agora tem a sua defesa nos autos. Tanto faz se for um processo físico ou PJE. No processo físico, a defesa é apresentada no ato da audiência. No PJE, a contestação já está nos autos. Nós já enviamos a contestação antes de irmos para a audiência. Então, não teve o acordo, apresentada a defesa, agora o juiz tem que instruir o processo. Porque essa audiência terá que terminar numa sentença. Se não tivermos um acordo, a audiência continua até o resultado final do processo, pela vara do trabalho. Nós temos juízes que, de ofício, vão ouvir o reclamante e a reclamada. Ou seja, o chamado interrogatório. Então, o interrogatório é uma faculdade do juiz. O juiz ele vai ouvir o reclamante, vai ouvir a reclamada se ele quiser. Então, o juiz não tem a obrigação de ouvir o reclamante ou ouvir a reclamada. Ele ouve se ele quiser. É lógico que o juiz que quer buscar a verdade real, o certo seria ele ouvir de ofício. Gerson, põe o slide aqui para os alunos. Transcrevi no slide a regra do interrogatório. Artigo 848 da CLT. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Então, voltando para mim aqui, Gerson. É lógico que a redação da CLT é uma redação antiga, 1943. Naquela época nós ainda tínhamos os juízes classistas. Hoje não existem mais juízes classistas. Aliás, naquela época nem era a vara do trabalho, era a junta de conciliação e julgamento. Então hoje, na vara do trabalho, nós só temos o juiz titular, o juiz togado, aprovado no concurso público da magistratura do trabalho. Então o que diz o artigo 848 da CLT? Na hora que for apresentada a defesa, o juiz poderá ouvir os litigantes. Então, o que eu falei para vocês, se o juiz poderá, não é uma obrigação, é uma faculdade.
Se o juiz ouvir as partes, melhor para o advogado. Né? O juiz já vai questionar o reclamante sobre aquilo que ele está postulando na reclamação trabalhista. Então o juiz vai fazer as perguntas de ofício. Agora, e se pegarmos um juiz, entre aspas aqui, ó, preguiçoso no dia da audiência? Um juiz que não quer ouvir as partes nessa audiência. Então é agora que eu mostro para vocês a diferença de interrogatório e depoimento pessoal. Se o juiz não quer ouvir as partes, nós agora, advogados, temos o direito de requerer o depoimento pessoal. Então, como o curso hoje é voltado para a reclamada, então o advogado da reclamada vai falar: excelência, pela ordem, a reclamada pretende ouvir o reclamante. Porque se o juiz não quer ouvir as partes, o advogado da reclamada tem o direito de requerer o depoimento pessoal. Né? Nós temos o direito de requerer o depoimento da parte contrária na audiência. Regra prevista no artigo 820 da CLT. E por que o advogado tem o direito de requerer o depoimento pessoal do reclamante? Porque o depoimento pessoal é um meio de prova que pode ser requerido pela parte. Se o juiz não ouvir o reclamante, indeferir o seu requerimento, ele está cerceando a produção da prova. Aí nós constaremos os protestos na ata, e se a sentença prejudicar a empresa, recurso ordinário com preliminar de nulidade. Né? O juiz cerceou a produção da prova, não querendo realizar o depoimento pessoal. Ele já não fez o interrogatório e ainda indeferiu o depoimento pessoal requerido pelo advogado da reclamada? Cerceamento, nulidade do processo, violação do devido processo legal. Então vamos lá, Gerson, colocando aqui para eles no slide o artigo 820 da CLT. Depoimentos pessoais. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Então, voltando para mim aqui, Gerson. Novamente, eu ressalto que a CLT tem o texto originário, de 1943. E nós temos também o jus postulante. Às vezes a parte está presente sem a presença de advogado. Mas o curso de hoje, nós somos advogados da reclamada. Então, a reclamada está representada por advogado. Nós somos os advogados. Então, o juiz não quis fazer o interrogatório, o advogado da reclamada vai requerer o depoimento pessoal do reclamante. E aí o juiz tem que botar o reclamante na cadeirinha para ser ouvido. E aí é lógico que na hora do depoimento pessoal, o que diz o artigo 820 da CLT? Quem faz as perguntas é o juiz. Então nós, advogados, vamos perguntar para o juiz e o juiz repergunta para o reclamante. Aliás, tem muito advogado que toma bronca de juiz em audiência por causa disso. Né? O advogado quer perguntar direto para o reclamante. Aí o juiz vai dar uma bronca em você, fala: doutor, doutora, você tem que perguntar para mim. Eu pergunto para o reclamante. Então a regra é essa. Vamos colocar o reclamante para o seu depoimento pessoal e vamos fazer as perguntas para o juiz. E o juiz questiona o reclamante. Tá? Esse é o chamado depoimento pessoal. E aí no finalzinho da aula, vou mostrar quais são as perguntas adequadas que faremos para o reclamante. Porque qual que é o objetivo do depoimento pessoal? A confissão. Né? A chamada confissão real. Vamos querer que o reclamante confesse no seu depoimento que ele não tem direito de receber aquela verba que está sendo postulada na sua reclamação trabalhista. Perfeito? Prosseguindo, Gerson, vamos no slide que nós temos uma regra aqui importante, né, para o advogado da reclamada ter conhecimento no dia da audiência. Súmula 357 do TST. Então vejam o slide aí o que diz a súmula. Não torna suspeita a testemunha
o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Então volta para mim aqui, Gerson. A súmula favorece o reclamante. Essa súmula diz o seguinte: se o reclamante está com a testemunha dele para ser ouvida na audiência, se a testemunha do reclamante também tem processo contra a mesma reclamada, essa testemunha não é suspeita. Ela tem que ser ouvida pelo juiz. O depoimento dela valerá como testemunha. Por que eu estou falando isso? Porque os advogados das reclamadas querem contraditar as testemunhas do reclamante com essa fundamentação. Excelência, pela ordem, vou contraditar a testemunha do reclamante, que a testemunha do reclamante também tem processo contra a empresa. Então ela não pode ser testemunha. A súmula 357 mostra que ela pode ser testemunha sim. O fato dela ter processo contra a empresa não impede ela de ser testemunha, não a torna suspeita. Então agora eu vou dar uma dica para quem advoga para reclamada. O TST ainda não pacificou na jurisprudência a situação da troca de favor. Então, Gerson, volta no slide para os alunos, que eu coloquei essa observação no final do slide. Olhem só o que eu coloquei no final do slide aqui, ó. Verificar a troca de favor entre o reclamante e a testemunha. Então, voltando aqui para mim. A troca de favor significa o quê? O reclamante desta audiência trouxe uma testemunha. Essa testemunha também tem processo contra a empresa. E aí nós temos que verificar se o reclamante da audiência de hoje foi testemunha ou será testemunha dessa pessoa que está aqui como testemunha dele, que é a chamada troca de favor. A troca de favor, na jurisprudência, ainda não está pacificada a situação. Uma grande maioria da jurisprudência, a grande maioria entende que na troca de favor, a contradita tem que ser acolhida. Então, o certo seria o advogado da reclamada já ir para a audiência, com uma lista de todos os processos que já tiveram contra essa reclamada. Todas as reclamações que estão em andamento. E as atas de audiência. Porque vá que nessa testemunha que o reclamante quer ouvir na audiência dele, vai saber se essa testemunha já não foi reclamante num outro processo, e o reclamante de hoje foi testemunha dela, naquele outro processo. Ou vamos perguntar, excelência, eu quero saber se a testemunha vai convidar o reclamante para ser testemunha dela, no processo dela. Que caso a pessoa confirme para o juiz que realmente estão trocando favores, a contradita provavelmente será acolhida. E se o juiz indeferir a contradita, conste os seus protestos. Conste os protestos na ata. Porque depois, no tribunal, existe a possibilidade de revertermos a situação. Que a jurisprudência não é pacífica. O que é pacífico na jurisprudência é que se a testemunha também tem processo contra a empresa, ela não é suspeita, ela tem que ser ouvida como testemunha. Mas o que eu estou mostrando para você não é a súmula, é uma outra situação, troca de favor. A testemunha aqui é reclamante num outro processo, e esse reclamante aqui é testemunha nesse outro processo dela. Troca de favor. Então eu recomendo, dou essa dica para você ir para a audiência sabendo dessa regra da troca de favor. Até na hora das perguntas de contradita, eu elaborei essa pergunta para você perguntar no dia da audiência. Prosseguindo, Gerson, vamos aqui no slide para eles. Súmula 377 do TST, o slide é bem claro aqui. Preposto. Então, a súmula diz que, regra geral, o preposto tem que ser empregado. Tem que ser empregado do reclamado. Essa é a regra geral da súmula 377 do TST. Interpretando o artigo 843, parágrafo 1º da CLT.
E aí a súmula traz duas exceções, né? O início da súmula fala das duas exceções. Reclamação trabalhista de doméstico e reclamação trabalhista contra micro ou pequeno empresário. Então volte para mim aqui, Gerson, por favor. Se você é advogado da reclamada, né, você tem que conhecer a regra do preposto. Porque quem vai comparecer no dia da audiência representando a reclamada? Ou vai o sócio, ou vai um preposto. E é lógico que eu estou comentando aqui com vocês a regra geral de que a reclamada seja uma pessoa jurídica, uma empresa. Uma empresa. Então, quem iria na audiência com você representando a reclamada? Ou vai o sócio, ou vai um preposto. Se for o sócio, perfeito. O sócio senta com você na mesa de audiência, você apresenta para o juiz o contrato social e o RG do sócio, comprovando que ele é sócio. Agora, e se tivermos um preposto representando a empresa no dia da audiência? Então, nós, advogados, temos que orientar o nosso cliente, a reclamada, de que a regra geral é que o preposto seja um empregado. O preposto tem que ser um empregado da empresa, não pode ser qualquer pessoa. Né? Porque a CLT, no artigo 843, fala que o preposto tem que ser um gerente ou qualquer outra pessoa que saiba dos fatos. Só que a súmula 377 diz que o preposto tem que ser empregado da reclamada. Não pode ser qualquer pessoa. Só poderia ser qualquer pessoa se fosse uma reclamação trabalhista de doméstico. Ou uma reclamação trabalhista contra microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, se o seu cliente é um microempresário ou empresário de pequeno porte, aí beleza. O preposto pode ser qualquer pessoa que saiba dos fatos. Aí, normalmente, quem que a gente leva como preposto? O contador da empresa, da microempresa, da empresa de pequeno porte, o contador terceirizado, né? O escritório de contabilidade. Mas eu sempre recomendo que seja um empregado, porque é melhor você levar um empregado, porque tem o conhecimento dos fatos. Porque não se esqueça que o preposto tem que ter o conhecimento dos fatos nessa audiência. Então, o preposto tem que ser empregado na regra geral. Só não precisa ser empregado no caso de doméstica ou no processo de microempresa e empresa de pequeno porte. Voltando para o slide, Gerson. Olha a observação que eu coloquei no final do slide aqui, ó. Orientar o preposto sobre os fatos da reclamação trabalhista. Então, voltando aqui para mim. O preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Ou seja, se o juiz quiser interrogar o preposto, ou se o advogado do reclamante requerer o depoimento pessoal do preposto, o preposto será ouvido. E o preposto, no seu depoimento, ele tem que confirmar os fatos narrados na contestação. Porque o preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Né? O preposto não pode responder as perguntas para o juiz, não sei, não sei. Se o preposto responder não sei, o juiz vai aplicar a confissão. Porque o preposto tem que saber dos fatos. O preposto está representando a empresa no dia da audiência. Então, o preposto tem que ter o conhecimento dos fatos que estão na contestação. Então, nós temos que orientar o preposto. Olha, preposto, o juiz vai querer saber isso, isso e isso. Então, os fatos que nós estamos alegando na contestação são esses. Isso, isso e isso. Né? Que nós percebemos em audiências, até por isso que eu estou dando o curso hoje para vocês, voltado para a reclamada. Porque eu só advogo para reclamante. Né? E como eu sou especialista pelo reclamante, a gente percebe os erros das reclamadas na audiência. Então, por isso que hoje eu estou dando o curso voltado para a reclamada, para que você não erre quando você estiver advogando para a reclamada. Né? Que nós temos prepostos que chegam despreparados em audiência. O advogado não sabe orientar o preposto. Então, nós temos que ter um preposto que saiba o que está fazendo lá na audiência.
Preposto tem que saber o que está sendo discutido no processo. Por isso que tem que combinar para chegarmos com antecedência na audiência, ou um dia antes da audiência já conversa com o preposto sobre os fatos da reclamação trabalhista, ou no próprio dia da audiência, combine para chegar com 1 hora de antecedência para explicar os fatos do processo, a tese da contestação da reclamada. Perfeito? Prosseguindo. Agora vamos entrar nos assuntos específicos do curso de hoje. Primeiro assunto, vínculo empregatício. Nós temos muitas reclamações trabalhistas, onde o reclamante postula o vínculo empregatício. O reclamante vai arguir na petição inicial que ele trabalhou sem registro, e ele era empregado, e ele quer o vínculo empregatício e os consequentes. O que são os consequentes? Todos os direitos trabalhistas. Então, coloque o slide aqui. Vamos lá, Gerson, slide para os alunos. A CLT, no artigo 3º, traz a definição de quem é empregado. E como estamos falando da CLT, estamos falando do empregado urbano. Empregado urbano. Então, a CLT diz que para ser empregado urbano, você tem que ser uma pessoa física, tem que trabalhar de forma não eventual, ou seja, trabalho contínuo, subordinação. O que é a subordinação? A subordinação jurídica entre empregado e empregador, mediante o recebimento de um salário. Então, coloquei para vocês aqui no final do slide, os requisitos que estão aqui no artigo 3º da CLT. Então, na hora de elaborarmos as perguntas, volte aqui para mim, Gerson. Na hora de elaborarmos as perguntas na audiência para o reclamante e para as testemunhas, nós vamos ter que bater nesses requisitos, porque se o reclamante confessar no seu depoimento, ou a testemunha convencer o juiz, na sua oitiva, de que os requisitos não foram cumpridos, e não precisam ser todos não, pelo menos um. Se conseguimos quebrar um dos requisitos, a reclamação trabalhista já tem grandes chances de improcedência. Porque o juiz vai perceber que o reclamante não cumpriu os requisitos do artigo 3º da CLT. Então, não pode ser reconhecido o vínculo empregatício. Ou seja, trata-se de um mero prestador de serviços, que já recebeu pelos serviços prestados. Aí não seria um salário, ele já recebeu pelo serviço prestado. Então ele não é empregado, ele é um prestador de serviços, excelência. Então, na hora das perguntas, nós vamos bater nessas teclas aqui. As perguntas serão direcionadas a esses requisitos do artigo 3º da CLT. Beleza? Prosseguindo. Vamos falar agora de horas extras. Muitas reclamações trabalhistas envolvem o pagamento de horas extras. O reclamante vai postular em juízo o pagamento de horas extras pela jornada normal de trabalho ou pela violação do intervalo para a refeição. As horas extras são frequentes na Justiça do Trabalho pela extrapolação da jornada ou pelo intervalo para a refeição que foi violado. Então, o advogado da reclamada já tem que ter o conhecimento do que diz o artigo 74 da CLT. O artigo 74, parágrafo 2º. Gerson, vamos para o slide. Então, a CLT é bem clara. Todo empregador que possuir mais de 10 empregados é obrigatória a anotação da jornada de trabalho. O parágrafo 2º é bem claro. Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída. E essa anotação pode ser em registro manual, mecânico ou eletrônico. E com relação ao intervalo, temos que ter pré-assinalação do período de repouso. Então, voltando aqui para mim, Nelson, Gerson. Então, quem advoga para a reclamada já tem que orientar o seu cliente
que se a empresa possui mais de 10 empregados, nós temos que ter o registro da jornada de trabalho. E esse registro terá que ser apresentado junto com a contestação, porque é ônus do empregador apresentar em juízo os controles de horário, se esse empregador possui mais de 10 empregados. Então nós vamos para a audiência já sabendo os horários que estão anotados no cartão de ponto. E às vezes o reclamante na petição inicial vai falar, aliás, às vezes não, é o que eles alegam nas petições iniciais. Os reclamantes falam, eu advogo para reclamante, o reclamante conta essa situação para o advogado. O reclamante argue na petição inicial que o horário que ele realmente realizava não corresponde com os horários lançados nos registros. Então o reclamante fala que ele trabalhava até às 19 horas, mas o registro de ponto mostra que ele trabalhava só até às 17. Então, com a contestação, vamos apresentar os controles de ponto, porque é ônus do empregador apresentar os controles. Aliás, já tem súmula do TST dizendo isso. Coloquei a súmula, vamos para o slide aqui, Gerson. Olha só, a súmula 338, o item 1. É ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Então, voltando aqui para mim. A súmula é bem clara. Se a empresa possui mais de 10 empregados, é ônus da empresa apresentar os controles, com a contestação. Se a reclamação trabalhista está envolvendo o pagamento de horas extras, a empresa tem que apresentar os controles, com a defesa. Se não apresentar os controles, inverte-se o ônus da prova. Ou seja, não é mais o reclamante que vai ter que provar que ele fez hora extra, é a reclamada que tem que provar o contrário. Porque se a reclamada apresentar os controles, e a petição inicial diz que a jornada não corresponde com o espelho de ponto, então o ônus da prova é do reclamante. É o reclamante que vai ter que provar o que ele está alegando na petição inicial, o fato constitutivo do direito dele. Agora, se a reclamada não apresenta os controles, inverte-se o ônus. O juiz, a reclamada não conseguindo elidir essa prova em contrário, o juiz presume como verdadeiro o horário lançado na petição inicial. Que a reclamada tinha que apresentar os controles se ela tem mais que 10 empregados. Não apresentou os controles, não conseguiu provar para o juiz o horário, o reclamante ganhou tudo. A petição inicial é considerada verdadeira. Por isso que o advogado tem que orientar a reclamada sobre a regra do cartão de ponto. Aliás, muitas reclamadas, eu percebo isso nos meus processos, muitas reclamadas apresentam um controle, só que aquele controle chamado britânico, que também é proibido pela súmula 338. Aliás, eu transcrevi aqui, vamos no slide, Gerson. Olha só, a súmula 338, agora o item 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir. Então, voltando para mim. Como eu estava dizendo, nós temos reclamadas que apresentam os controles, só que aquele controle britânico, com jornada invariável, tudo 00, tudo redondinho. Então, se o reclamante trabalha das 8 às 17, todos os dias que ele trabalhou lá, todos os dias, a entrada 800, 800, 800, 800, saída 1700, 1700, 1700, 1700.
Ou seja, o cartão britânico. Cartão britânico não é reconhecido como válido pelo TST. O TST disse que esse cartão de ponto é nulo. Não é válido. Invertendo-se o ônus da prova também. Então, se o reclamante falou na petição inicial que ele fazia as horas extras e não recebia, e a empresa apresentou o cartão britânico, não é o reclamante que vai ter que provar as horas extras, é a reclamada. Inverte-se o ônus, porque os cartões não terão validade. Por isso que os advogados têm que orientar os seus clientes, para que as anotações não sejam britânicas. Aliás, a própria CLT tem um artigo, anote aí esse artigo que não tem slide sobre esse artigo. Anotem aí, artigo 58, parágrafo 1º da CLT. Artigo 58, parágrafo 1º da CLT e súmula 366. Súmula 366 do TST. A jornada de trabalho ela tem que ser variável, ela não pode ser britânica. É impossível o empregado todos os dias entrar exatamente no mesmo horário e sair exatamente no mesmo horário. Então esses dois dispositivos que eu mencionei para vocês, esses dois dispositivos dizem que podemos ter variações nos cartões de ponto, de até 10 minutos diários. Somando a entrada e a saída, as alterações, as variações de até 10 minutos, não alteram a jornada de trabalho. Por isso que o cartão de ponto não pode ser britânico. Se o cartão for britânico, esse cartão não tem validade. Ele é nulo. Tá? E muitas empresas ainda adotam o cartão britânico. Ou seja, favorecendo o reclamante no dia da audiência. Então, os advogados das reclamadas devem conscientizar os empregadores, os seus clientes, de que cartão de ponto não pode ser britânico, ele tem que ter variações de até 10 minutos, somando a entrada e a saída. Perfeito? Prosseguindo. Gerson, vamos para o slide agora, para explicar um outro direito trabalhista que é muito questionado nas reclamações, a equiparação salarial. Em equiparação salarial, qual é a maior discussão que nós temos nas audiências? A história da mesma função. Porque um dos requisitos para a equiparação salarial é a mesma função. Então, o reclamante só vai ganhar o processo se ele comprovar a mesma função, além dos demais requisitos que estão no artigo 461 da CLT. Mas o que vai focar na audiência, aquilo que o juiz vai bater muito na tecla, é na mesma função. E aí nós temos que saber o que significa a mesma função. Então, volte para mim aqui, Gerson. O que significa a mesma função? Que o reclamante, para ganhar a equiparação salarial, tem que exercer a mesma função que o paradigma. Quem é o paradigma? O colega de trabalho, que tem um salário maior que o dele. Mesma função não significa a mesma nomenclatura do cargo. O que significa a mesma função? A realização das mesmas tarefas. Mesma função significa a realização das mesmas tarefas, independentemente da nomenclatura do cargo. Aliás, isso que eu acabei de explicar para vocês, já está previsto numa súmula do TST. Já está pacificado na jurisprudência que mesma função significa a realização das mesmas tarefas. Vamos analisar a súmula? Vamos para o slide, Gerson. Súmula 6 do TST, o item 3 da súmula. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Então, voltando aqui para mim. Os advogados das reclamadas terão que arguir o que na contestação para quebrarmos a regra da equiparação nesse requisito, mesma função. Nós temos que mostrar para o juiz na defesa e depois tentar extrair do depoimento do reclamante a confissão e até mesmo a oitiva das nossas testemunhas
para convencer o juiz de que o reclamante não realizava as mesmas tarefas que o paradigma. Que se provarmos na audiência que o reclamante não exercia as mesmas tarefas que o paradigma, a reclamação trabalhista é improcedente. O reclamante não tem direito à equiparação. Aliás, a súmula é bem clara. Somente será possível a equiparação com o requisito da mesma função. Ou seja, as mesmas tarefas realizadas entre o reclamante e o paradigma. Tá? Essa regra está na súmula 6 do TST. Então eu abordei aqui, nesse início da aula, já no meio, aquilo que é mais questionado nas reclamações trabalhistas. Que agora nós vamos analisar as perguntas específicas para a audiência. Sobre o vínculo empregatício, sobre as horas extras e sobre a equiparação salarial. Então agora vamos analisar quais são as perguntas que vamos elaborar na audiência. Se o juiz fizer o interrogatório, provavelmente o juiz já vai fazer essa pergunta de ofício. Aí você leva o questionáriozinho com as perguntas na audiência. Se o juiz faz o interrogatório, provavelmente você vai riscando do seu questionário. Você vai ver que o juiz já está fazendo as perguntas. Agora, se o juiz não fez essas perguntas no interrogatório, na hora da repergunta ou no depoimento pessoal, se o juiz não quis interrogar, nós vamos realizar essas perguntas para o reclamante e para as testemunhas, para tentarmos a confissão pelo reclamante, ou se o reclamante não confessou, que as testemunhas convençam o juiz de que aquela reclamação trabalhista é improcedente. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para o slide. As perguntas que são importantíssimas para o vínculo empregatício. Então olha só a primeira pergunta. O reclamante poderia ser substituído por outra pessoa para a realização do serviço? Então volta aqui para mim, Gerson. Por que essa pergunta é importantíssima na audiência? Nós vimos o requisito da subordinação jurídica. Ou seja, para você ser empregado, existe a necessidade da subordinação jurídica. E essa subordinação jurídica implica no quê? Num requisito chamado pessoalidade. Você só pode ser empregado de alguém se você prestar os serviços subordinados pessoalmente. Então, se ficar comprovado nos autos que o reclamante poderia ser substituído por outra pessoa, ele poderia se fazer substituir por outra pessoa. Então, um vínculo empregatício não pode ser reconhecido. Porque como é que um empregado manda outra pessoa no seu lugar para fazer o serviço? Então ele não é empregado. Trata-se de um prestador de serviço. Então essa primeira pergunta é importantíssima. Excelência, eu quero saber se o reclamante poderia se substituir por outra pessoa na hora de realizar o serviço. Voltando para o slide. O reclamante poderia recusar o serviço? Então voltando aqui para mim, Gerson. É outra pergunta importantíssima. Que se perguntarmos para o reclamante e as testemunhas confirmarem isso também, que o reclamante poderia recusar serviços, então é a mesma coisa que nós vimos no requisito da subordinação. Então ele não existe a subordinação jurídica para ele, se ele poderia recusar serviços. Se ele poderia falar para a empresa, não, hoje eu não vou fazer esse serviço, não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou trabalhar num outro lugar. Então essa segunda pergunta também é importantíssima na audiência. Voltando para o slide. O reclamante também prestava serviços para outra empresa? Voltando para mim. É aquilo que nós acabamos de falar na pergunta anterior. Estamos complementando agora. Excelência, eu quero saber se o reclamante também prestava serviços para outra empresa. Para quebrarmos o requisito da pessoalidade e da subordinação jurídica. Voltando para o slide. O que aconteceria se o reclamante não comparecesse ao trabalho? Ele sofria alguma punição da empresa? Então vem aqui para mim, Gerson. Essa é outra pergunta essencial na audiência. Porque se o reclamante confirmar no depoimento dele, ou as testemunhas comprovarem para o juiz,
que o reclamante não sofria nenhuma punição da empresa, caso ele não fosse trabalhar? Não era aplicada nenhuma punição? Mais uma vez estamos quebrando o requisito da subordinação. Porque às vezes o reclamante confessa isso na audiência. Não, se eu não quisesse trabalhar eu não iria e a empresa não me aplicava nenhuma punição. Tinha alguma punição? Não, não tinha punição nenhuma. Que a regra entre empregado e empregador é a subordinação jurídica. Se o reclamante não comparece no serviço, ele teria que justificar para a empresa por que ele não foi trabalhar, apresentando um atestado médico, sob pena de punições, advertência, suspensão. Então, se o próprio reclamante confessar para o juiz que ele poderia faltar no serviço e não sofreria nenhuma punição, isso pode convencer o juiz na improcedência da ação. Voltando para o slide, a última pergunta. O reclamante, após laborar para a reclamada, já ingressou em outro emprego? Voltando para mim. Por que eu sempre recomendo que os advogados façam essa pergunta? Porque se o reclamante está pedindo vínculo empregatício, quer dizer que ele trabalhou sem registro. Se ele trabalhou sem registro, provavelmente ele está postulando na petição inicial a indenização do seguro-desemprego. E se ficar comprovado no depoimento dele, que logo após a saída da empresa, da reclamada, ele já trabalhou num outro emprego, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Que essa pergunta, nós estamos indo no princípio da eventualidade. Vai que a reclamação seja procedente. E se ele ganhar o vínculo? O seguro-desemprego ele não ganha. Se ele confessar para o juiz que logo após essa empresa, ele já começou a trabalhar num outro emprego. Então a empresa tem que ser absolvida da condenação do seguro-desemprego. Perfeito? Vamos agora para as perguntas de horas extras. Gerson, vamos para o slide aqui, que eu preparei as perguntas importantes. Primeira pergunta. Qual a jornada de trabalho do reclamante? Segunda pergunta. O reclamante anotava corretamente os cartões de ponto? Então volta aqui para mim, Gerson. São perguntas importantíssimas na audiência. Vamos perguntar para o reclamante. Excelência, eu quero saber do reclamante qual era a jornada de trabalho dele. Que se o reclamante não estiver preparado para a audiência, às vezes ele vai responder a jornada que consta nos cartões de ponto. Às vezes ele responde para o juiz a jornada que não está na petição inicial que o advogado elaborou. E a outra pergunta também é importantíssima, a segunda pergunta. O reclamante anotava corretamente os cartões de ponto? Porque muitos reclamantes confirmam isso em audiência. Eu anotava assim os cartões, excelência. Aí o juiz pergunta, mas anotava corretamente? Sim, anotava corretamente. Então o juiz já pode extrair a confissão. Se ele está falando que anotou corretamente, então os cartões de ponto juntados pela empresa são verdadeiros. São verdadeiros. O juiz vai se basear na sentença nos cartões juntados pela reclamada. Voltando para o slide, Gerson. As assinaturas lançadas nos cartões de ponto são do reclamante? Então volte para mim aqui, Gerson. Essa pergunta também é importantíssima em audiência. Que se o reclamante confirmar para o juiz que as assinaturas são dele, e o cartão de ponto não é britânico, o ônus da prova é do reclamante, de provar as horas extras, porque ele está reconhecendo para o juiz que ele assinou os controles, que aqueles horários ele está reconhecendo com a assinatura dele. Então, se ele está dizendo na inicial que aqueles cartões de ponto não correspondem com a verdade, é ele que vai ter que provar para o juiz. E a última pergunta, Gerson, no slide. O reclamante desfrutava normalmente do intervalo para refeição e descanso? Então, volte aqui para mim. Muitos reclamantes confessam em audiência. O juiz pergunta, o senhor desfrutava normalmente do intervalo para a refeição? Tem reclamante que responde, desfrutava. Todos os dias o senhor fazia o intervalo? Fazia. Então, o juiz vai presumir que se a pergunta foi que ele desfrutava normalmente, o que significa o normalmente? 1 hora de refeição para a jornada além de 6 horas por dia. Ou 15 minutos de refeição para a jornada maior que 4 até 6 horas por dia, do artigo 71 da CLT. Então, essas são as perguntas essenciais na audiência que
que o advogado da reclamada terá que elaborar para o reclamante e para as testemunhas. Finalizando, o último assunto em audiência da aula de hoje, equiparação. Então vamos para as perguntas essenciais que o advogado da reclamada tem que fazer na audiência sobre equiparação. Vamos para o slide, Gerson. Quais eram as tarefas do reclamante? E aí mencione as tarefas, tarefa A, tarefa B. Quais eram as tarefas do paradigma? E aí tente comprovar tarefa A, B e C. Por que eu mostro isso no slide para vocês? Volte comigo aqui, Gerson. Nós temos uma parte da jurisprudência reconhecendo a teoria do AB e ABC. Ou seja, se o reclamante faz as tarefas A e B e o paradigma faz as tarefas A, B e C, então o reclamante não tem direito à equiparação. As tarefas não eram as mesmas. Porque o paradigma fazia uma tarefa a mais que o reclamante não fazia. Então é a chamada teoria do AB e ABC. Então nós temos que convencer o juiz com o depoimento do reclamante ou com a oitiva de testemunhas que o paradigma realizava tarefas diferenciadas do reclamante, para que ele não ganhe equiparação nesse requisito, mesma função. Voltando para o slide. Então existia diferenças entre o trabalho do reclamante e do paradigma? E a última pergunta. A jornada de trabalho do reclamante era a mesma do paradigma? Porque se ficar confirmado até que a jornada de trabalho não era a mesma, o juiz pode entender então que a equiparação salarial não é devida. Que se a jornada é diferenciada, às vezes as próprias funções também são diferenciadas decorrente da jornada de trabalho. A história da maior produtividade, igual perfeição técnica, mesma produtividade, o juiz pode reconhecer a improcedência da ação com essas perguntas. Para finalizarmos o curso de hoje, perguntas para a contradita das testemunhas do reclamante. Então vamos para o slide. Contradita, perguntas. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é contraditarmos as testemunhas do reclamante, para que elas não sejam ouvidas como testemunhas. Aí nós vamos eliminando a produção de provas pelo reclamante. Primeira pergunta para a testemunha do reclamante, quando ela sentar na mesa, na cadeirinha, e entregar o RG para o escrevente. Que nós temos que contraditar naquele fio da meada entre a qualificação, e o compromisso com o juiz. Então, na hora que a testemunha sentar na cadeira e entregar o RG, Excelência, pela ordem, a reclamada quer contraditar a testemunha do reclamante. Primeira pergunta, a testemunha possui amizade com o reclamante? Já frequentou a sua casa em alguma festa ou churrasco? Já viajaram juntos? Então essa é a primeira pergunta importante para caracterizarmos a amizade íntima. Vamos para o slide, segunda pergunta. A testemunha possui algum interesse no resultado do processo? Quem a testemunha quer que ganhe o processo? Então vem aqui comigo, Gerson. Essa pergunta também é importante, porque tem testemunha que fala para o juiz, tenho interesse sim, eu quero que o reclamante ganhe, ele é meu amigo. Quem o senhor quer que ganhe o processo? O reclamante, ele que tem direito. Então a testemunha está comprovando que ela tem interesse no resultado da causa. Então ela tem que ser contraditada, a contradita tem que ser deferida. Que a testemunha não pode ter interesse nos autos. Testemunha está lá para colaborar com a justiça. Testemunha não está lá para favorecer ninguém. Mais uma pergunta, vamos para o slide. A testemunha também possui reclamação contra a empresa? O reclamante foi sua testemunha? Aquilo que eu falei no começo da aula de hoje, volte aqui, Gerson. Aquilo que eu falei no começo da aula. A troca de favor. Que se a testemunha também tem processo com a empresa e o reclamante foi ou vai ser testemunha dela, troca de favor. Contradita a acolhida. E a última dica sobre todas essas contraditas, coloquei no final do slide aqui, ó. Vamos mostrar, Gerson. Analisar o Facebook do reclamante. Essa é uma nova estratégia em audiência.
Né? O advogado da reclamada entra no Facebook do reclamante, imprime tudo, todas as telas. E às vezes no dia da audiência, a testemunha que está lá para depor para o reclamante consta em fotos no Facebook do reclamante. Viagens, festa de aniversário, porque a simples amizade no Facebook, os juízes tecnicamente não consideram a contradita. O fato de eu ser amigo no seu Facebook não é amizade íntima. Mas às vezes no Facebook nós temos as fotos. Né? E nas fotos podemos comprovar a amizade íntima entre o reclamante e a testemunha. Então é sempre bom, no dia da audiência, entrarmos no Facebook do reclamante, digitando o nome dele no Facebook, aparece o Face dele, você imprime todas as telas e leva para o dia da audiência, para comprovar para o juiz a amizade íntima. Perfeito, turminha? Então hoje o que nós tínhamos que falar sobre a audiência trabalhista pela reclamada, demos as dicas importantes para vínculo empregatício, horas extras e equiparação salarial. Tá? Um bom fim de tarde, uma boa noite, né? Já é uma boa noite, horário de verão, mas é boa noite. Uma boa noite a todos, tá? Um grande abraço do professor Marco Antônio. Até o nosso próximo curso na semana que vem, dia 11 de novembro, às 18 horas. E eu sou o Legale, e você?